Economia. Olha, a situação é a seguinte: há um evidente desgaste do Haddad, há também um desgaste do Galípolo, apesar do fortalecimento dele no interior do governo. Porque o que acontece? Havia uma ideia de que o Galípolo, em determinado momento, se pensou, não, mas o Galípolo é cria do Beluso. O Galípolo participou da campanha do Lula em 2022 com posições bem progressistas. Havia uma ideia de que ele poderia ser uma voz à esquerda do Haddad. Incrível. Mas ele consegue ser alguém à direita do Haddad, né, lá no Banco Central. À direita do Haddad. É difícil ser à direita do Haddad, mas ele está à direita do Haddad. E aí começa a haver confrontação entre eles. E aí é muito interessante, o Haddad começa a ver o seu poder esvaindo-se. Perdendo apoio no Congresso Nacional, perdendo confiança da burguesia. E aí os inimigos dele, né? Rui Costa, Gleisi, Sidônio começam a tirar também as manguinhas de fora. E ele começa a perder apoio também na imprensa liberal, que sempre apoiou o Haddad. Então a gente tem uma situação evidente de crise na área econômica do governo, que nesse caso estou incluindo o Banco Central na área econômica do governo. E aí qual é o movimento que o Haddad faz? Não, deixa eu primeiro falar dessa crise, né? Olha a Folha ontem. A Fazenda não detalhou a Lula o impacto do IOF e a Casa Civil teve menos de 24 horas para análise. É verdade que isso aconteceu? Muito provavelmente é verdade, mas jamais, se a Folha tivesse ainda fechada com a Haddad, ela daria uma reportagem dessa com todo esse destaque. Não daria. Porque a Folha faria uma matéria dizendo apenas, ele informou o Planalto de fato. A situação do Haddad se complicou muito depois da entrevista dele no domingo ao Globo, quando ele jogou a batata quente no colo do Lula. Pegou muito mal no Planalto e na cúpula do governo, desgastou o Haddad demais, aquela declaração que ele dá na entrevista do Globo, em que ele entrega o Lula. E aí o Lula depois acaba reconhecendo. E que ele diz, não, esse assunto foi discutido com o presidente Lula. Quem resolveu foi o presidente Lula, esse tema do IOF, do aumento do IOF. Então, também desgastou bastante o Haddad lá. E aí as coisas vão se revelando, né? A gente já sabia disso, né? Antes da revogação, o Galípolo fez um alerta a Lula sobre o impacto do IOF para investimentos em fundo exterior. A gente contou isso aqui já na sexta-feira passada, né? Não é novidade para você que está aqui no Manhã Brasil, que o Galípolo participou da derrubada dessa medida lá do IOF para investimentos de fundos no exterior, né? Os investimentos dos trabalhadores brasileiros, né, em fundos do exterior, impressionante, né? Impressionante, né? Foi revogado, lembram-se, na quinta-feira às 11h30 da noite foi revogado o aumento, tá? E aí é isso, né? As intrigas palacianas não param de aumentar, né? Crise do IOF, Lula e Haddad conversam, mas não se escutam, dizem aliados. Mais uma vez, pode ser plantação? Claro, sempre tem um aspecto de plantação da parte interessada. Mas o fato dessa plantação estar sendo feita, isso que importa para nós. É indicativo do clima em relação ao Haddad. O Haddad, que era o queridinho do Lula até agora, o Haddad, que era o homem forte do governo até alguns meses atrás, já eles não se escutam, dizem aliados. Então, a coisa tá ficando ruim. Está ficando ruim para a área econômica do governo como um todo, e especialmente para o Haddad. E aí é tradicional. O que o Haddad está fazendo nessa hora? O que toda essa turma do PT faz. Dando uma geradinha à esquerda. Depois de ter aplicado uma política econômica neoliberal radical, na hora que ele se vê escorregando ladeira abaixo, ele faz o giro à esquerda para sair, se for sair de fato, para sair com fama de progressista. O Jones tem cantando essa pedra faz tempo, muito antes de eu chegar aqui. O que vai acontecer? Se o PT perde a eleição em 2026, o PT faz uma guinada à esquerda monumental. Dia 1 de janeiro não, né?
em novembro de 2027. Novembro de 2026, desculpa. Já faz o giro à esquerda na hora, já volta a ser um partido progressista, já volta a ser um partido de esquerda. Então é isso, a água está batendo na bunda, como diz a do Haddad, mas não só do Haddad, do governo e do PT como um todo. E aí começa a vir essa conversa. Então, que giro, né? Os camaradas aí da esquerda do PT dizem que esta medida do Haddad de meter IOF nos fundos de investimento é um super giro à esquerda dele. De fato, ele estava ali tributando a burguesia. O IOF é uma tributação basicamente sobre a burguesia. Não vai sobrar pedra sobre pedra disso. Mas depois de ter feito tudo que fez, vem com essa história aí. Não vai. A coisa está interessante. Esse desconforto do PT, esse desconforto dentro do governo Lula, né, como diz Eliane aqui, o super giro. Né? Eu falei já do. Eu tô com uma cabeça hoje, eu não sei se foi segunda ou ontem, acho que foi segunda, do Zé Dirceu, que deu uma entrevista para o Metrópolis, atacando o setor financeiro. Não, perdão, ele mandou uma carta no fim de semana para militantes e ativistas do PT atacando o setor financeiro, a Febraban, a Faria Lima e tal. É uma carta divertida até porque ele faz tudo isso e no final apoia o Edinho, né? Que é da extremíssima direita do PT que vai ser eleito, né? Aí ele deu uma entrevista para o UOL antes dizendo: o Galípolo está errado e estamos há décadas errados na aplicação de receitas neoliberais no governo. Achei essa coisa assim muito expressiva do Zé Dirceu. O Zé Dirceu, que foi o mentor da Frente Ampla, que levou a vitória de Lula 1. O Zé Dirceu, que, vamos combinar, né? É padrinho desse processo todo. Ele. Aí vem com essa história, né? Fica aí, erramos, estamos há décadas erradas, o Galípolo está errado, o que é sinal da perda de apoio do Galípolo no PT. O Haddad eles estão tentando salvar, né, com essa encenação de giro à esquerda. Por quê? Porque o Galípolo está indo contra essa história do IOF, que daria essa roupagem, esse verniz de esquerda, e o Galípolo está defendendo de maneira entusiasmada a autonomia completa, financeira inclusive, do Banco Central. Isso está incomodando alguns setores do PT. Aí o Zé Dirceu vem com essa conversa fiada aqui, quer nos enganar, né, dizendo que agora ele de que ele está à esquerda. Está à esquerda, mas é isso, né? É um dos principais cabos eleitorais do Edinho. É isso aí, Coraline, certo? É apoio, sim. Ele é um dos principais cabos eleitorais do Zé Dirceu. E aí ele completa. Deixa eu botar grandão aqui, peraí. Aí ele completa, olha isso aqui. Isso aqui é interessante. Isso tem tudo a ver com as nossas conversas de amanhã aqui com os nossos economistas. Está mais do que provado na entrevista dele para o UOL, mundialmente, que a política monetária não tem mais os efeitos que tinha no passado. O próprio Fed reconhece isso, na União Europeia se reconhece isso. De bobo no Zé Dirceu não tem nada, tá? Ao contrário do Galípolo, que teoricamente é muito fraco, vamos falar sobre isso amanhã com o Davi Decache, o Zé Dirceu é super preparado. Usar os juros para combater a inflação, quando ela não é uma inflação de demanda. No Brasil, nós temos incluído a inflação, energia e alimentos. Nos Estados Unidos, não. A Europa subsidiou alimentos, subsidiou aluguéis. Os Estados Unidos emitiram 5 trilhões de dólares. A Europa está emitindo 800 bilhões com uma política industrial ao contrário do que está se fazendo aqui no Brasil. Mas aí eu quero dizer para vocês o seguinte, o Davi Decache fala disso desde o início do governo Lula. E vem sendo, da mesma maneira como a Marina, vem sendo atacado tanto pela extrema-direita como pela base
E aí, não é um ou outro, não, né? Um ataque unânime da base governista e dos petistas contra eles, dizendo que ele não entende nada de economia, que isso ele está repetindo o que o Davi De Caixa falava desde 2023. Que é isso que não funciona. Não adianta. Né? Pode levar essa taxa de juros a 20%, que isso terá um baixíssimo efeito sobre a inflação. Aí ele descobre isso agora. Ele descobre isso agora. E a mulher de Sócrates dizendo, e tem isso também, né? O Dirceu está em campanha, né? Precisa fazer o discurso à esquerda, porque ele está em campanha para ser deputado federal. Está lá trocando cotoveladas lá no interior do PT para ser eleito. Então é isso. Agora começou, né? Lua de mel do PT com Galípolo chega ao fim com divergência sobre a autonomia do Banco Central e o IOF. Aí o Lindbergh, né, que até um mês atrás dizia que o pobre do Galípolo tinha sido obrigado a aumentar a taxa de juro por conta das maldades do Roberto Campos Neto, que atuou o tempo inteiro ao lado do Haddad e ao lado da Simone Tebet. Né? A gente hoje sabe, né, tá comprovadíssimo, que aqueles ataques do presidente Lula a ele eram um mero jogo de cena. Né? O Lindbergh, que também fez esses ataques ao Roberto Campos Neto e depois, desde dezembro, está dizendo que o que o Galípolo está fazendo aí em defesa do país, blá, 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 agora começou a romper também. Né? Agora começou a romper. Nada com uma eleiçãozinha à frente para mudar a dinâmica política dos partidos políticos e especialmente do PT. Olha aqui, o Paulo Clias, nosso camarada, semana que vem vai estar aqui com a gente. Ele não... O Paulo Clias, lembrando que essa é a posição do André Lara Rezende também, ó, há décadas, por sinal. Há décadas, por sinal. Zé Dirceu está descobrindo agora. É impressionante. Mas a situação do governo está complicada, porque o Hugo Mota disse ontem à oposição que amanhã tem reunião de líderes da Câmara e que vai discutir, pautar a derrubada do decreto do IOF. E aí não é só para fundos de investimento, né? Vão derrubar tudo. Vão criar dificuldade para o governo. Vão criar dificuldade ao governo. O Helder, mas o Lula não prometeu ao Galípolo que teria total independência? Não pode reclamar, tem total razão. Total independência e total razão. Não é isso? Nós lemos, nós mostramos aqui, né? Independência total para... E ele ri, é um riso... Esse riso dessas... As risadas do Galípolo são risadas essas... Risada dos milionários, né? Essa risada um tanto de escárnio, essa risada de gozo com a vida é impressionante. Tem uma coisa meio psicopata, né? Para usar uma palavra que foi usada hoje aqui já, né? Muito interessante. Muito interessante. Então, e aí é assim, a inflação está caindo. Ontem saiu o IPCA 15, mostrando que para o mês de maio de 2025, né, nós tivemos uma inflação mensal de 0,36. É a menor inflação mensal de maio desde 2020. E aí, o que seria de se esperar? O presidente do Banco Central dar entrevista, né? Porque ele adora dar entrevista, adora dar declarações à imprensa, fazer palestra e tudo. A gente esperava que o presidente do Banco Central falou: a inflação de fato está caindo, vamos ver aí se na próxima reunião do Copom a gente baixa. Não, nada. Não tem declaração nenhuma quanto a isso.